Olá a todos, bom dia, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Nilvan Júnior e essa é a nossa jornada de leitura e reflexão sobre a obra imortal de Santo Agostinho, a doutrina cristã. Hoje damos continuidade à nossa leitura e mergulharemos nos capítulos 19, 20, 21 e 22 do primeiro livro. Então, vamos pedir a Papai do Céu que nos dê discernimento para poder que essas palavras possam entrar no nosso coração e que a gente entenda o que o santo da igreja escreveu para nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Capítulo 19. Morte e ressurreição do corpo e da alma. Assim como existe uma espécie de morte da alma, que é o abandono da vida antiga e dos hábitos passados, o qual se dá por meio do arrependimento, também há uma morte do corpo, que consiste na dissolução do antigo princípio da vida que o sustentava. Assim como a alma, após o arrependimento, por meio do qual abandona e destrói os antigos vícios, é transformada para melhor, também o corpo, após a morte, que todos devemos por conta do pecado, há de ser renovado. Devemos crer e esperar que, no tempo da ressurreição, ele será transfigurado para algo superior, de modo que nem carne, nem sangue herdado do reino dos céus. De novo. Devemos crer e esperar que, no tempo da ressurreição, ele será transfigurado para algo superior, de modo que nem carne nem sangue herdarão o reino dos céus, o que é impossível. Mas nesse corpo corruptível que revestirá a incorruptibilidade o que é mortal será revestido de imortalidade. Aqui tem uma referência a 1 Coríntios. Então vamos dar uma olhada em 1 Coríntios, o que está escrito. Vamos ver aqui. 1 Coríntios 15, de 50 a 53. Digo-vos, irmãos, a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. Eis que vos dou a conhecer um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final, sim, a trombeta tocará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Com efeito, é necessário que este ser corruptível revista a incorruptibilidade e que este ser mortal revista a imortalidade. E não nos causará mais sofrimento, pois não terá a necessidade alguma, sendo animado com a maior serenidade por uma alma bem-aventurada e perfeita, sendo animado com a maior serenidade
por uma alma bem-aventurada e perfeita. Essa é uma promessa que Deus faz para nós, de que quando formos ressuscitados, Ele nos dará uma alma bem-aventurada e perfeita. Capítulo 20. Aqueles que renascem não para a vida, mas para o suplício eterno. Mas aquele cuja alma não morrer para este mundo, nem se conforma à verdade, é arrastado pela morte do corpo a uma morte ainda mais profunda. E renasce não para viver na habitação celeste, mas para sofrer os castigos que lhes são devidos. Então aqui está falando daqueles que não morrerem para o mundo, terá o castigo, que lhes são devidos. Nem o corpo, nem a alma extinguem-se com a morte. O que ele quer nos dizer no capítulo 21? Eis o que a fé nos ensina. É assim que devemos crer, que nem a alma, nem o corpo humano padecem aniquilação completa, mas que os ímpios ressuscitarão para sofrimentos inexprimíveis e os justos para a vida eterna. De novo, vamos ler de novo, é pequenininho. Vamos tentar entender o que ele está nos dizendo aqui. Vamos lá, capítulo 21. Nem o corpo nem a alma extingue-se com a morte. O que isso significa? Eis o que a fé nos ensina. E assim devemos crer, que nem a alma, nem o corpo humano padecem aniquilação completa, mas que os ímpios ressuscitarão para o sofrimento. Ou seja, quem não cumpriu o que Deus mandou, vai ser ressuscitado para o sofrimento inexprimíveis. E os justos, os que andaram no caminho de Deus, ressuscitarão para a vida eterna. E tem aqui uma explicação na Bíblia. Vamos ver em São Mateus, capítulo 25, 46. Versículo 46. E irão estes para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Vamos ler o versículo anterior, o 45. O 44. Então também eles responderam: Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso, e não te servirmos? E ele responderá com estas palavras: Em verdade vos digo, todas as vezes que deixaste de fazer a um destes pequeninos. Quem são os pequeninos? Os pobres, os que precisam, os doentes. Foi a mim que deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno. Quem deixar de fazer isso, irá para o castigo eterno. Enquanto os justos irão para a vida eterna. Capítulo 22. Deus é o fim último, não o homem. Entre todas as coisas que existem, apenas aquelas que já mencionamos, as que são eternas e imutáveis, são dignas de ser objeto de nosso gozo. Todas as outras devem ser usadas como meios
para alcançarmos o pleno gozo daquelas. Ora, nós que fazemos uso ou desfrutamos das demais coisas, também somos, de certo modo, coisas. E o ser humano é algo grandioso, criado à imagem e semelhança de Deus. Aqui ele cita Gênesis 1, – 26 e 27. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher, eles o criou. Não por estar encerrado, de novo, não por estar encerrado em um corpo mortal, mas porque pela razão supera os demais seres vivos. Surge então uma grande questão. Devemos desfrutar ou fazer uso de nós mesmos, ou ambas, as duas? Foi-nos ordenado que nos amássemos uns aos outros. Aonde que foi ordenado isso? João, capítulo 13, 34 e 15, 12. Então vamos lá. 13, 34. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. E João 15, 12. Este é meu mandamento novo. Desculpa, vamos de novo. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas permanece a questão: deve o ser humano ser amado por si mesmo? Ou por algo além de si próprio? Se o amamos por si mesmo, então o tornamos como objeto de fruição. Mas se o amamos por algo maior, então o usamos como meio. A mim parece claro: o ser humano deve ser amado não por si só, não por si, mas por algo além de si. Aquilo que deve ser amado por si mesmo é o que constitui a vida de bem-aventurança. E, mesmo que ainda não a possuamos, a esperança dela já nos consola neste tempo presente. Maldito é, porém, aquele que deposita sua esperança no homem. Vamos ver onde que está escrito isso. Vamos procurar aqui. Jeremias 17, 5. Aqui está um subtítulo assim: Sentenças de sabedoria. Assim disse Yahvé: maldito o homem que se fia no homem, que faz da carne a sua força, mas afasta seu coração de Yahvé. Maldito é, porém, aquele que deposita sua esperança no homem. Assim disse Santo Agostinho aqui no livro, citando a Bíblia. Nem a si mesmo deve alguém buscar como fim último, se pensares bem.
pois ninguém deve amar-se em razão de si mesmo, e sim daquele que é o verdadeiro objeto de gozo. O homem é verdadeiramente bom quando toda a sua vida se encaminha para a vida imutável e todo o seu afeto se volta a ela. Mas se alguém se ama por si mesmo, não se orienta para Deus e volta-se para si. E quando o faz, desvia-se do que é eterno e imutável. Por isso, ao gozar de si mesmo, já o faz com imperfeição, pois o homem está em sua melhor condição quando se prende por inteiro ao bem imutável, e não quando, afastando-se dele, volta-se para si. Se, portanto, deves amar-te não por ti mesmo, mas por aquele com A maiúsculo, Jesus, Deus, em quem reside o fim mais perfeito do teu amor, que nenhum outro homem se ofenda caso o ames também por causa de Deus. Pois esta é a regra do amor, estabelecida por desígnio divino. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aonde que está isso? Mateus 22:39. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Que é o primeiro, né? Ele respondeu: amarás. 36, São Mateus 22:36. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Não deixou nenhuma parte de nossa vida que deve permanecer ociosa ou que possa desejar fruir outra coisa. Mas tudo aquilo que vem a ser amado em nosso íntimo deve ser arrebatado para aquele mesmo fim para onde corre, com todo o ímpeto, o amor. Portanto, todo aquele que ama verdadeiramente o próximo deve empenhar-se em conduzi-lo a amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito. Pois, ao amar o outro como a si mesmo, ele dirige todo o amor que tem por si e por aquele para o amor de Deus. Esse amor que não permite que ele se desvie sequer um fio, sem que isso lhe represente uma perda. Olha que palavras lindas. Amando ao outro como a si mesmo, estamos dirigindo todo esse amor para Deus. E não deixe desviar nem um pouco do seu amor por Deus. Essa é uma reflexão linda que o Santo Agostinho deixa para nós. Então, assim chegamos ao fim da leitura. Qual foi o trecho que mais tocou você hoje? Diz pra gente aí. Deixe nos comentários abaixo, por favor, o que mais tocou em você nesses trechos lidos hoje.
Sua perspectiva é muito importante para o nosso canal de estudo. Aqui é um estudo, né? A gente vai aprendendo junto com Santo Agostinho. Se você gostou dessa leitura e reflexão, também não esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal para não perder o próximo encontro, que logo logo vai chegar. Lembre-se também de ativar o sininho. Eu sou o Nilvan Júnior e a gente se encontra na próxima leitura. Que a sabedoria de Santo Agostinho nos ilumine. Até mais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.